doença que tomou conta do nosso país e que ninguém pode falar sobre, porque os principais jornais, os principais canais de televisão e os principais influenciadores foram literalmente comprados pela razão da doença. A gente está falando das apostas esportivas. O Brasil se tornou o exemplo do mundo de como isso pode destruir milhões e milhões de vidas. O ICL, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e produziu o documentário Bet, o jogo sujo que ninguém comenta. E a gente quer convidar vocês para assistir o lançamento dessa série documental que vai acontecer no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai estar junto, discutindo esse que é um dos temas mais importantes do nosso país atualmente. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, quarta-feira, 11 de setembro, o famoso 11 de setembro, aliás, onde vocês estavam no 11 de setembro, né? Para quem já era nascido, muita gente que nos acompanha aqui sequer era nascido. Eu começo a prestar atenção como a gente está ficando velho quando fala com pessoas que não eram nascidas nos eventos importantes da nossa vida, né? 7h02 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília, este é o Desperta ICL, estamos ao vivo todos os dias, aliás, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia para quem já está chegando por aí no nosso chat, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha em outros lugares neste mundão de meu Deus. Vai chegando por aí, vai deixando seu like. Você sabe, né, quem está no Brasil, tá uma secura desgraçada. Eu estou em Brasília, aliás, hoje estou olhando pela janela aqui, o segundo dia, ontem já estava um pouco melhor, que o céu de Brasília está finalmente azul, né? Pelo menos aqui nessa região não estamos mais mergulhados na sopa tóxica de fumaça que tomou conta desse país, mas eventualmente ainda com alguma tosse e muita irritação no olho, no meu caso aqui. Então vocês me perdoem se ao longo do programa eu ficar fazendo isso aqui, ó, secando o olhinho, né? Passei antes de começar o programa aqui um colírio, mas não costuma segurar até o final do programa, até porque tem bastante luz na minha frente aqui, então acaba também incomodando. Então peço perdão se em determinados momentos eu tiver que dar uma parada aqui para dar uma respirada, tá bom? Bom, vocês viram no começo do programa aí, né? Tá chegando o dia, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai exibir com exclusividade, ao vivo, exclusivo, online e grátis, o primeiro episódio do nosso documentário sobre as bets. Tudo o que a imprensa não pode falar sobre as bets, a gente vai falar aqui. Um documentário excepcional, incrível. Vocês não têm noção da qualidade. Vocês já tiveram, assim, um gostinho da qualidade dos documentários do ICL na quinta-feira passada, quando nós mostramos a nossa série documental sobre independência jornalística. É naquele nível. Fotografia, luz, enquadramentos, entrevistas com pessoas que perderam tudo nesse grande cassino online, nesse grande banditismo viciante chamado apostas esportivas online, as famosas bets. A gente já divulgou aqui desde a semana passada, inclusive, a quantidade de dinheiro que essas empresas jogam na imprensa e nas empresas de mídia e nos influenciadores no Brasil. É por isso que a imensa maioria deles está calado e calada. Você não verá nada parecido com o que a gente produziu aqui no ICL em nenhum lugar da imprensa brasileira. Ontem, aliás, nós mostramos aqui, né, só o que a Rede Globo já recebeu, e a Rede Globo não é a única, é uma delas, né? Já recebeu de grana dessas empresas de apostas esportivas no ano passado, e esse ano já soma mais de 600 milhões de reais. Obviamente, não teremos uma cobertura honesta que fale com a população de modo claro sobre os perigos e o banditismo que rola por trás dessas empresas. Então, a gente já estava produzindo, aliás, aqui esse documentário muito antes desse papo virar modinha, né? Porque deu uma virada de modinha. Que bom que aconteceu isso, porque tem muita gente acabando com a própria vida e com a vida da família por conta desses sites, mas a gente já estava com um documentário quase pronto, agora está pronto, finalizado. Na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ser online para o mundo todo e é gratuito. Faça a sua inscrição para receber o link de transmissão. despertaicl.com.br, tá? despertaicl.com.br. O link está no nosso chat. Clica aí, é só colocar o seu e-mail, apertar o botãozinho,
Tá tudo pronto. Na quinta-feira você vai receber por e-mail o link exclusivo para acompanhar esse documentário. É gratuito, tá, gente? Não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, espetar cartão de crédito, nada disso. Para assistir o documentário vai ser gratuito, vai ser online e vai ser para o mundo todo sem restrição de nenhuma região do planeta, para você poder acompanhar esse documentário que está espetacular. Então clica aí em despertacl.com.br. Ó, quem tá chegando por aí, vai deixando seu comentário, vai deixando seu like, vai inscrevendo no canal, vai fazendo aquela coisa toda. Muito obrigado para quem está ao vivo também nos acompanhando pela televisão e pelo rádio. Estamos ao vivo lá em Salvador da Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Você pode procurar na sua televisão. São sinais abertos, né? Então é super tranquilo, pega o controle da TV, procura por aí. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo também. Se você está principalmente no trânsito em São Paulo, é impossível não ter uma emissora que esteja passando Desperta a essa hora da manhã. Pegue o hábito de pegar o carro todos os dias e já colocar no bom e velho radinho, seja na Rádio Heliópolis, seja na Rádio Cantareira, seja na Rádio na Rádio Brasil Atual, né? Então vocês podem procurar aí, em algum momento vocês vão encontrar a minha amada voz falando com vocês pelo rádio, tá bom? Muito bom dia para quem já está no nosso chat, o pessoal que está aí em Portugal, a Marilene Leite, muito bom dia de Botafogo, Rio de Janeiro, Adriana Oliveira, a Karen Helena Lloydman está lá em Munique, na Alemanha, muito bom dia, comunidade que está lá em Gonçalves, Minas Gerais, também o pessoal de São Paulo, Pelotas, Rio Grande do Sul, BH, Campos dos Goitacazes, Lajeado, Rio Grande do Sul, Cidade de Tiradentes, em São Paulo, Joaçaba, Santa Catarina, Recife, BH, Espírito Santo do Pinhal, Brasília, mais gente de Portugal aqui nos acompanhando também, Erechim, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Caetano do Sul, Ribeirão Preto, Caçador, Santa Catarina, Fortaleza também, Piquete, em São Paulo, Balneário Quintão, Rio Grande do Sul, Niterói, Resende, ambas no Rio de Janeiro, né? A galera de vários lugares do Brasil e do mundo acompanhando, Campina Grande, na Paraíba, Cambé, no Paraná. Muito bom dia, comunidade CL, a galera que está lá em Paraupebas, pessoal também de Belém do Pará. Muito bom dia para quem está nos acompanhando também. Onde mais 2 cidades aqui. Canela, Rio Grande do Sul, a gauchada está em peso hoje aqui, né? Teresópolis, e também Divinópolis, Minas Gerais, Ji-Paraná, em Rondônia. O Giovanni Teixeira está ligado no ICL. Aliás, ontem um amigo me mandou a foto de uma pessoa acompanhando o ICL no busão, né? Olhando lá no YouTube, 6 da tarde, vendo o ICL Notícias, segunda edição, voltando para casa do trabalho e acompanhando o nosso jornalismo por aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Compartilhe esse programa, né? Faça isso para que a gente possa chegar em mais pessoas. Vamos lá, então, que hoje vai rolar o Tchê, né, o Jimmy? O Tchê, tchererê, tchê, tchê, né? Hoje temos notícias sobre o Tchê. Sabe o Tchê, tchererê, tchê, tchê? O pessoal que reclamava da Lei Rouanet, o absurdo da Lei Rouanet. Então, olha só, a gente fez um levantamento exclusivo aqui no ICL para mostrar quantos dinheirinhos o Gustavo Lima pegou das prefeiturinhas. Isso aí é sem Lei Rouanet, né? Porque vocês sabem, para aprovar a Rouanet, dá um trabalho desgraçado, né? É burocrático, tem que fazer prestação de contas, tem que fazer planilha, dizer exatamente onde você vai gastar. Aí o governo aprova a captação do dinheiro, o dinheiro não vem do governo diretamente, você tem que bater na porta de empresas para entender quanto elas pagam de imposto. Uma parte daquele imposto, ao invés de ser pago, pode ser destinado a eventos culturais, dá uma trabalheira desgraçada, depois você tem que apresentar a prestação de contas da Lei Rouanet, né? Então, assim, é uma coisa bastante transparente. Tem lá seus problemas, claro que pode ter seus problemas. Tem gente fazendo caquinha com esse dinheiro, eventualmente deve ter gente fazendo caquinha do dinheiro. Agora, é muito mais fácil, né, Gustavo Lima, negociar direto com o prefeito, né? Vai lá, negocia. Quanto é que é o show aí, Gustavo Lima? Aqui o tchê é 1 milhão. Então tá 1 milhão, tá aí o show, pronto, tá pago, não tem que prestar conta de nada, saber quanto é que paga pro iluminador, pro cara da mesa de som, pro produtor, pro cara que cuida do palco, pro road, pros músicos, nada disso. Bota no bolso e aí rola o tchê, né? Que beleza essa Lei Rouanet, né? Os caras passaram por cima da Lei Rouanet, na verdade. Levantamento exclusivo do ICL, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui, feito pelo Chico Alves, o editor do nosso site, e também pela nossa querida colega economista Débora Maganha, tá bom? Vamos lá então, previsão indica máxima superior a 40 graus no Brasil.
Em mais um dia de altas temperaturas em todo o país, capitais podem ter máximas próximas a 40 graus nesta quarta-feira. Segundo o INMET, Cuiabá deve ser a capital mais quente do país, com termômetros marcando 41 graus Celsius. A região tem estado frequentemente no topo do ranking das maiores temperaturas do Brasil nas últimas semanas. O Fábio Luengo, meteorologista da Clima Tempo, explica que a geografia da região de Cuiabá é um fator importante que favorece a manutenção das altas temperaturas. A região recebe bastante ar quente da região norte, obviamente não tem influência do oceano e está bem no meio da América, analisa o meteorologista. Fora que nessa região o pessoal botou o mato todo para baixo, né? Sai o mato e entra soja. Vai, não tem mato, não para que mato? Para que precisa de mato, né? Para quê? Ele ainda pontua que a época do ano também influencia o calor observado no local. Esse período do ano tradicionalmente é o mais quente na região, tanto pela ausência de chuvas, como pelo fato das massas de ar frio não conseguirem avançar. A cobertura completa do clima está também no clnoticias.com.br, mas se você quiser saber as máximas hoje nas capitais do Brasil, você pode ir lá para o g1.com.br, porque ao menos 12 capitais hoje, no meio do inverno, eu não canso de falar isso, a gente está no inverno ainda, a gente não começou nem a primavera ainda, né? Nem a primavera. Devem bater temperaturas acima dos 35 graus. Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro e Teresina. Tá bom? Então, cuidem-se, o ar está muito seco aqui em Brasília, onde eu estou. Também, né, a umidade relativa do ar está baixíssima, o que causa aí vários problemas respiratórios, irritação no olho, aquela coisa toda. Um cuidado muito importante nesse período em que estamos no Brasil, muito por conta das queimadas e da fumaça e da fuligem, é o cuidado na prática de esportes. Se a sua cidade está muito tomada por fumaça, não pratique esportes. É o que dizem aí os médicos, né? Quem é acostumado a jogar aquele futebolzinho, né? Aliás, na segunda-feira joguei aquele futebolzinho aqui em Brasília com o meu querido amigo e colega Guilherme Maziero e com uma outra turma de colegas jornalistas. Mas não pude desfilar toda a minha classe, né? Corri 15 minutos e parecia que eu tinha subido o Himalaia. Ai, tem que rir para não chorar, né, Udimi? Cara, impressionante. Corri 15 minutos e, sério, parecia que eu tinha jogado 1h30. Tive que sentar para respirar e tomar água. Um negócio inacreditável. Parece time de futebol quando vai jogar em Quito, né? Eu até brinquei, na próxima vez eu vou chegar 5 horas antes para fazer uma aclimatação pela umidade baixa e pela quantidade de fumaça para poder, claro, desempenhar. Mas, Jimmy, deixei meus golzinhos lá, né? Fiz 5, viu, Jimmy? Se o Flamengo estiver precisando aí de atacante, né? Agora que o Pedro machucou, fala pro presidente ligar para mim lá, tá? Qualquer coisa a gente pode abandonar o programa aqui e partir para a carreira futebolística aos 43 anos, por que não, né? É claro que vai dar muito certo isso. Vamos lá para o clnoticias.com.br. Cometa do século poderá ser observado no Brasil na próxima semana, se não tiver fumaça, né? O cometa do século, como está sendo chamado, o cometa C 2023 A3, pô, eu poderia botar um nome no cometinha, né? Eu sou da época do cometa Halley, né? Não é cometa Rouanet, é o cometa Halley, né? Pô, que nome chato esse, né, gente? C 2023 A3. Quem vai se apaixonar por esse cometa? Quem fará camisetas do cometa C 2023 A3? Ninguém, né? Bom, talvez alguém faça, mas seria bom dar um nome para o cometa, né? Deverá ficar melhor visível no hemisfério sul, onde está boa parte do Brasil, a partir de 15 de setembro. Portanto, a próxima vez, quem gosta de ir aí a fazer observação do céu, né? Seja com telescópio, seja a olho nu. Eu tenho, aliás, um aplicativo chamado Stellarium, tem vários desses, né? Um dia eu estava conversando com o Lulu Santos, depois de um show, batendo um papo lá no camarim, aquela coisa toda, e chegamos nesse papo. Lulu Santos também tinha o Stellarium no seu celular, que é um aplicativo que você aponta para o céu e ele fica mostrando onde estão todas as estrelas, as galáxias, as constelações. Tem um botãozinho que você aperta para mostrar as constelações, então ele faz o riscado para mostrar onde está Aquário, Capricórnio e tal. É muito legal. Quem tem esse hábito, muitas pessoas no Brasil têm esse hábito, né? A dica é: vá para um lugar onde tem pouca luz das cidades, um local afastado, porque a luz das cidades, né, a luz dos postes, das casas e tal, atrapalha a observação, e fique de olho no céu que você vai conseguir ver o rastro deste asteroide, né? Isso é bem legal, eu vou tentar ver. Tá aí o bichinho, ó. Vamos dar um nome para ele, né? No Brasil a gente pode dar nome para o cometa, né? No Brasil sempre tem um nome criativo para as coisas, né?
Salário dos professores no Brasil é metade da média dos países da OCDE. O salário inicial de professores nos anos finais do ensino fundamental no Brasil é quase a metade do que recebem os docentes dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, segundo o relatório da própria entidade. No Brasil, os professores nessa etapa recebem, em média, 23 mil dólares por ano, equivalente a mais ou menos 130 mil reais por ano, essa é a média. Esse valor é 47% menor que a média de todos os países que recebem aí, em média, cada professor, cerca de 237 mil reais por ano. Os dados são de um relatório da OCDE, o documento analisa uma série de indicadores educacionais de 48 países. O cálculo para a comparação entre os salários é feito usando uma escala de paridade de poder de compra que reflete o custo de vida de cada país. Também são consideradas eventuais bonificações e o 13º, portanto, o Brasil segue pagando muito mal os nossos queridos e amados professores, né? Ainda lá no iclnoticias.com.br, Ministério Público Estadual defende cassação de Carla Zambelli por fake news sobre processo eleitoral. Carla Zambelli. Quem acompanha o Medo e Delírio em Brasília não consegue ler o nome Carla Zambelli sem cantar a música, né? Aquela música, como é que é? Rap, acho que é o nome da música, né? Eles fizeram uma paródia espetacular com o nome da Carla Zambelli. O Ministério Público Eleitoral defendeu a procedência da ação que pede a cassação da deputada federal Carla Zambelli, devido a postagens com desinformação sobre o processo eleitoral. Assinado pelo Procurador Regional Eleitoral Paulo Taubenblatt. O parecer foi apresentado em ação de investigação judicial eleitoral, movida pela deputada Sâmia Bonfim, após as eleições de 2022. Em caso de condenação, também se aplica a punição da ineligibilidade por 8 anos. A Zambelli vai ficar feliz, né? Porque ela vai estar igual ao mito, né? Ai, Bolsonaro, veja como nós dois somos inelegíveis, andando num carro conversível na cena final de um filme estilo Bonnie e Clyde, né? Ainda não há data para o julgamento do TRE em São Paulo. Segundo o procurador, o que se verifica nos atos de Zambelli, aspas, é a manifesta e clara intenção de desmerecer o sistema da justiça, abalando com isso os alicerces da democracia e trazendo à tona a permanente insatisfação de uma fatia significativa dos eleitores. Ele descreve que a base para as ações são postagens da Zambelli em seu perfil, com teor desabonador em relação ao sistema eletrônico de votação, a lisura do processo eleitoral, às instituições democráticas e a ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Essa foto da Zambelli é sempre espetacular, né? Muito bem, vamos ver como é que isso vai avançar, né? Primeiro vai para o Tribunal Regional Eleitoral, tem a votação, aquela coisa toda. Depois ela pode recorrer para o TSE. Em caso de cassação no TSE, está cassada e possivelmente inelegível, né? Olha aqui, rolou o tchê, né? Shows de Gustavo Lima consomem até 50% do orçamento de cultura de pequenas cidades. Que mamata, hein, Gustavo Lima? Essa foto, mas que coisa, né? Eu sou aficionado pelos dentes do Gustavo Lima. Vocês já viram os dentes do Gustavo Lima? Eu não sei o que aconteceu ali, não sei. Parece um telão de cinema, né? É uma coisa realmente, não é uma dentição ortodoxa, digamos assim. A nossa colega Débora Maganha, o nosso colega também Chico Alves, fizeram um levantamento exclusivo aqui no iclnoticias.com.br. Vocês podem acessar o site, pegar esse link e passar para frente, passar para o parente que falava mal da Lei Rouanet e fica no final de semana na piscina tomando cerveja quente ouvindo tchê. Olha só, conhecido por ostentar um estilo de vida luxuoso e exibir nas redes sociais aviões e iates, Gustavo Lima teve sua fortuna exposta nos últimos dias por um motivo nada glamuroso. Investigado por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais na mesma operação que prendeu a Deolane, né, a Deolane Bezerra, o Gustavo Lima teve 20 milhões das suas contas bloqueados e teve decretação de sequestro de imóveis e embarcações no nome da sua empresa, a Balada Eventos e Produções. Fora do foco dessa investigação, porém, há outra fatia importante da renda do Gustavo Lima, que tem origem em uma prática bastante questionável, né? Um levantamento exclusivo feito pelo portal ICL Notícias revela que só em 2024 Gustavo Lima faturou 12 milhões em 11 shows pagos por prefeituras, na maioria cidades pequenas e médias do Brasil. Para isso, os prefeitos usam boa parte do orçamento municipal, algo que pode comprometer iniciativas culturais e até os serviços em áreas como saúde e educação. Lembrando uma coisa importante,
o que eu falei no começo, para além de não ter prestação de contas, como é o caso da Lei Rouanet, que é extremamente burocrática e não dá dinheiro público diretamente na mão do artista, quem fala isso é um desinformado ou um imbecil, não sabe como funciona a Rouanet. Geralmente a pessoa que não sabe como funciona a Rouanet é a mesma pessoa que não sabe como funciona o Bolsa Família. Essa é a mesma pessoa. É fácil, gente, bota no Google, lê, nem que seja Wikipedia para se informar, minimamente. Além disso, não tem licitação para esse tipo de show, né? O agente do Gustavo Lima vai lá na prefeiturinha de Biriri do Oeste, né, cidade que eu acabei de inventar, fala com o Prefas e mete o show lá. Sabemos onde vai parar esse dinheiro? Não sabemos. Podemos imaginar? Podemos imaginar. Será que parte desse dinheiro volta para a mão de alguém da cidade ou da prefeitura? Não sei. Estou apenas pensando em voz alta aqui. Viu, advogados do Gustavo Lima? Estou apenas conjecturando o que pode acontecer eventualmente em relação a isso, né? Na lista, as cidades pequenas, como Mara Rosa, em Goiás, cidade de 10 mil habitantes, que no dia 23 de maio pagou para o rei do Tchetcheretchê uma bagatelinha de R$ 1.100.000 para um show, o que equivale a 10% do orçamento municipal para a área de cultura no ano. Tá bom? A Secretaria de Cultura tinha 10 milhões para gastar no ano, 10% foi para a mão do Gustavo Lima. Eu imagino se não poderia botar um dinheiro num posto de saúde, melhorar a estrutura de uma escola municipal. 10 mil habitantes está pagando R$ 1.000.000 para um show. Dividido o valor do cachê pela população, o resultado é um custo de R$ 102,80 por cada morador de Mara Rosa. Então, cada morador da cidadezinha de Mara Rosa pagou um ingresso de R$ 102,80. Como nem todos foram para o show, todos pagaram para que alguns pudessem ir para o show. A matéria está, obviamente, fartamente documentada. O ICL Notícias entrou em contato com as prefeituras, né? Procurou, por exemplo, o prefeito da cidade, dessa cidade em questão, Flávio Moura, sobre o alto valor do cachê e não houve resposta até agora, o espaço segue aberto. A presidente do PT municipal, Flávia Cavalcante, criticou o show, falou que é um absurdo, falou, sou professora e trabalho diariamente em escola que precisa ser ampliada. Enquanto isso, o cara ganha esse dinheiro todo em uma noite, questiona ela, em entrevista ao ICL Notícias. Tem boas iniciativas sendo feitas pela prefeitura, disse ela. Veja, não é uma crítica gratuita, né? Mas ainda falta muita coisa na cidade. Creche, concurso público para professores e outras coisas. No município de Campo Verde, Mato Grosso, Gustavo Lima fechou no início de julho um contrato para se apresentar pelo mesmo cachê, R$ 1.100.000. Nesse caso, o gasto do município com o cantor sertanejo equivale a metade do orçamento municipal para a cultura em 2024. Ou seja, 52% do orçamento para toda a cultura do município. Toda. Né? Município de interior, eu que nasci no interior, sei como é que é, né? A festa da batata, né? Que mais? No sul tem muita festa do pinhão, né? No resto do Brasil, acho que não se come pinhão, eu acho, né? Muita gente não sabe nem o que é. A festa do quê? Da mandioca, né? Como dizia a Dilma, vamos saudar a mandioca, né? Querida mandioca, porque as pessoas reclamavam que a Dilma queria saudar a mandioca. A mandioca é tão saborosa, né? Macaxeira, né? Mandioca, aipim, macaxeira, não sei como você chama na sua região. Metade do orçamento da cultura que poderia ir para a festa da mandioca, a festa do produtor rural familiar, os shows locais, para grupos locais, fomentar um grupo de teatro, fomentar um grupo de leitura de livros, né? Fazer um festival do folclore, levar artistas regionais para se apresentarem na cidade, financiar artistas locais para que possam se apresentar em outras cidades ou em festivais pelo mundo. Não. Metade virou tchê. Que beleza, né, Gustavo Lima? Que delícia de profissão é essa? Gustavo Lima esteve no alvo em 2022 e, aliás, já tem notícias esse ano de investigações em prefeituras por conta dessas negociatas. Bom, o valor completo dos gastos está lá no iclnoticias.com.br, fizemos inclusive aqui um gráfico, né? Mostrando, né, o orçamento da cultura das cidades que foram gastos com o Gustavo Lima. Olha aqui, ó, várias cidades. Campo Verde gastou mais da metade.
do orçamento de cultura só com um show do Gustavo Lima. Tupã, em São Paulo, quase 40% do orçamento anual para todo o investimento de cultura no município foi para as mãos de um único cantor sertanejo. Eu me pergunto onde, na face da terra, isso faz sentido. É claro que tem, quando você tem um evento desses, você movimenta a economia da cidade. Claro, isso é inegável. Agora, na planilha, será que movimentou a economia dessas cidades no nível de valer a pena colocar 1 milhão na mão do Gustavo Lima? E, para além disso, esses contratos não são auditados. Ninguém sabe como se gasta esse dinheiro. Nada, né? Fosse lei Rouanet, a gente saberia. Os contratos são públicos, você pode acessar, ver a planilha de custos, ver se tem sentido mercadológico, se os preços estão dentro do praticados pelo mercado. O produtor cultural que aprova uma lei Rouanet precisa apresentar notas fiscais de todos os gastos que são feitos no projeto cultural. Onde está a mamata, hein, meus caros cantores do sertanejo? Que abraçaram de vez em 2018 essa insanidade de falar de uma lei, uma das leis que funciona no Brasil, aliás, com todos os seus problemas, né? Petrolina gastou 30% do orçamento, Nova Russas 25% do orçamento e assim por diante, né? O levantamento completo está, portanto, lá no iclnoticias.com.br. Olha, ontem rolou o primeiro debate lá nos Estados Unidos entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Primeira coisa que me chamou a atenção, o Trump cortou o cabelo, ó, tá com um belinho mais arrumado, parou de pintar, aparentemente, porque tá com o belo grisalho, né? Não tá mais laranja, o próprio Trump não está mais laranja, mas deu uma envelhecida legal. Vocês não acham? Respondam no chat. Pergunta da manhã. Que Donald Trump está muito velho para assumir a presidência dos Estados Unidos? Vocês não acham isso? Hã? Será que não está? Eu acho que está muito velho, Trump, né? Ah, pode ter um perigo aí, gente. Ele pode morrer no meio do mandato, pode começar a ficar gaga, pode apertar o botão da bomba atômica, né? Vai que o Trump fica muito velho e fica tomando chazinho no painel e dorme e cai com a cabeça em cima do botão da bomba. É um perigo, vocês não acham? Eu acho que o Trump tá muito velho, gente, para ser presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris irônica e Trump irritado, o primeiro debate dos candidatos à Casa Branca. Realmente o Trump estava bastante irritado ontem, né? Tentou, para quem acompanha os debates e as aparições públicas do Trump, parecia ontem que ele estava assim uns 5, 6 anos atrás, em termos de análise do discurso dele, né? É aquele discurso que colou em 2016, é aquele discurso que também teve na tentativa de reeleição, que hoje está começando a parecer fora de tempo em alguns momentos, né? Claro, a gente vê no Brasil aqui o Pablo Marçal, tá? Mas as coisas ditas por ele, vindo da boca do Trump, parece uma coisa meio assim, século passado. Me passou essa sensação, né? Você vê aquilo e fala, cara, já deu, já passou a moda. Já passou a moda de você essa figura falando essas coisas. Parece que eu tô assistindo televisão de 10 anos atrás. E a Kamala Harris não tem aquele frescor da candidata que está se apresentando ali pela primeira vez. Ela esteve muito bem, e vocês sabem que aqui, se o Trump tivesse ido bem, eu falaria, né? Não tem problema nenhum falar, mesmo que muita gente não goste, né? Não achei que o Trump foi bem. Ele foi reativo na maior parte do tempo. Mentiu para um caralho, como é clássico, né? Falou, inclusive, que em alguns lugares dos Estados Unidos, por conta da imigração, as pessoas estão comendo cachorro. Veja só, né? A mesma fake news que fizeram em relação a Manuela Dávila na eleição de Porto Alegre. Que se a Manuela Dávila vencesse, as pessoas iriam comer cachorro. A mesma coisa, a mesma história. A Kamala Harris, nesse momento, só riu. Essas frases são feitas propositalmente para viralizar. Eu espero que isso... a sociedade dos Estados Unidos já tem um certo antídoto em relação a essa bobajada toda, mas ela esteve muito melhor do que ele, mais segura nas respostas e mais focada também em pensar com a cabeça do eleitor dos Estados Unidos, olhando para frente. Ela até falou isso no final, né? Estamos aqui diante de dois projetos, um projeto que está preso ao passado e um projeto que está olhando para o futuro. É claro que a Kamala Harris tem uma série de problemas, né? Na hora de falar de Israel, não vai detonar Israel,
nem próximo daquilo que a gente imagina. São dois presidentes concorrendo, dois candidatos concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Não tem santinho nessa história, não tem bonzinho nessa história. Ela é, de todo modo, uma candidata péssima para tudo aquilo que a gente imagina aqui que a nossa comunidade gostaria de ver no mundo, né? Não representa os anseios de um mundo diferente, se colocou ali de novo como xerife do mundo, os Estados Unidos como a grande polícia global, a nação que é responsável por guiar as outras nações, aquela baboseira toda, aquela nojeira toda. Se a gente isolasse, né, o discurso da Kamala Harris ontem, no tempo e espaço, e não tivéssemos o contexto do Donald Trump, é uma candidata horrível. Não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é que do outro lado está esse senhor aqui, né? Para quem está nos acompanhando por vídeo, está vendo a foto aqui. Vocês não acham que ele está muito velho, gente? Eu acho, né? Tá velho, né? Eu tenho medo que ele ganhe e fique comendo McDonald's em cima do botão da bomba atômica, aperte o botão da bomba atômica, né? Não sei, me parece. Tá meio velho o Trump para assumir a presidência dos Estados Unidos. Kamala Harris e Trump trocam ataques sobre aborto, economia, imigração em debate marcado por provocações e desmentidos, aqui no G1. No G1 também, quem venceu o debate entre o Kamala Harris e Donald Trump, já tem pesquisa mostrando que para a maioria das pessoas, uma pesquisa feita pela CNN lá nos Estados Unidos, 63% dos eleitores que assistiram ao debate acreditam que a Kamala Harris teve desempenho melhor, foi a sensação que eu tive também ontem assistindo o programa, né? O Trump foi mais bem visto por 37% das pessoas, então é uma disparada boa. Até achei que as pessoas iam ficar um pouco mais equilibradas nessa análise, mas a Kamala Harris se deu muito melhor. Quase 7 em cada 10 pessoas que assistiram ao debate acham que a Kamala Harris venceu o debate. O Washington Post fez uma pesquisa qualitativa para ouvir a opinião de eleitores indecisos em estados decisivos. De modo geral, segundo o jornal, a maioria diz que Kamala foi melhor do que Trump no debate. Essa pesquisa é mais importante que a CNN, porque você isola eleitores em estados que definem a eleição, isola apenas eleitores que ainda não definiram seu voto, coloca, são as chamadas qualis, né? No Brasil se faz isso também, né? Coloca essas pessoas para assistir ao debate. Então você pega grupos de pessoas que votam nos Estados Unidos, que ainda não definiram um candidato, que estão propensas a votar em alguém, estão envolvidas emocionalmente na campanha, de algum modo, né? Coloca elas numa sala para assistir ao debate e no final você faz uma série de perguntas. Nesse levantamento do Washington Post, a maioria acha que Kamala Harris foi melhor. Os entrevistados concordam mais com Kamala quando a democrata falou sobre saúde, aborto e Ucrânia. Por outro lado, segundo o jornal, o Trump foi mais bem avaliado ao falar sobre economia. Vejam só. Além disso, a maior parte dos eleitores diz que não fazia sentido as afirmações de Trump sobre imigração. Em determinado momento, ele chegou a dizer que os imigrantes estavam roubando e comendo os pets de moradores de uma cidade em Ohio, o que é falso. De novo, esse tipo de coisa colava, isso aí levou o Trump a ser eleito nos Estados Unidos e quase reeleito. Pela pesquisa qualitativa do Washington Post, aparentemente esse momento de altíssima adesão a essas loucuras, que era o método Steve Bannon, né? Você inundar o debate público, dizia o Steve Bannon, com merda, né? Era a palavra que ele usava. Flood the zone with shit, né? Aparentemente não está mais colando tanto assim entre os eleitores dos Estados Unidos. Muita gente já se vacinou em relação a isso, já sabe que o Trump é um mentiroso compulsivo, que isso é uma estratégia eleitoral. Tomara, né? A ver. No Brasil parece que a coisa não andou ainda, né? O canal de notícias MSNBC também indicou a vitória de Kamala Harris, afirmando que ela foi mais qualificada e presidencial. A reportagem também destacou a mentira sobre os animais de estimação contada pelo Trump. Já o site Político disse que Kamala desequilibrou Trump e conseguiu aparecer mais do que o republicano. Ou seja, a variação geral é que a Kamala foi melhor do que o Trump, né? Muito bem. Após debate, noticia aqui o Jamil Chad, a Taylor Swift anunciou apoio a Kamala Harris, né? Agora os Swifters
os Swifters vão em peso votar na Kamala Harris. Parece bobagem, mas não é, né, gente? A Taylor Swift, ela arrasta multidões, né? Bom, o vídeo do desmentido ao vivo, que foi desmentido ao vivo ontem no debate, está lá na revista Fórum, para quem quiser ver o vídeo sobre os imigrantes que foram para uma cidade lá em Ohio e roubaram os pets das pessoas para comer os pets, né? Eu, como conheço bem essa gente, já deve estar circulando hoje, uma notícia de um imigrante que comeu um cachorro em Ohio. Posso apostar nisso. Apostar. Esse é o método, né? De novo, é o método Bannon, que não foi inventado por ele, mas foi aperfeiçoado. Você pega, às vezes, uma notícia que tem um pingo de verdade, mas ela é, no seu contexto, falsa. Você pega o caso único e extrapola para um caso geral, como se fosse uma generalidade. Você solta a ideia de que aquilo é geral, está acontecendo, está nos Estados Unidos todos, está acontecendo, estão fazendo isso. Quando você é pego no contrapé, você deixa a história rolar e depois você mostra essa notícia descontextualizada ou simplesmente falsa. E aí muita gente fica na dúvida. Ah, mas então ele não mentiu. Ah, então a imprensa está contra ele. Falaram que ele era mentiroso, mas olha só, realmente aconteceu. Eu aposto que já deve estar rolando essa notícia, porque esse é o sistema. Bom, vamos lá para as notícias do clima no Brasil, né? Moradores registram chuva preta no sul do Rio Grande do Sul. Moradores da região sul do Rio Grande do Sul registraram o fenômeno da chuva preta nessa terça-feira, ontem. Os relatos são das cidades de Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a fuligem da fumaça das queimadas se misturou com a chuva, gerando essa cor preta. A meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, afirmou que o fenômeno também foi observado em cidades do norte do Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul. A chuva preta, explicou ela, é o resultado da chuva normal que está caindo das nuvens, mas está passando por uma atmosfera muito carregada de fumaça. Então, claro, essa fumaça, ela tem as suas partículas, né? É uma fuligem, na verdade. Quando a chuva cai da nuvem, ela desce arrastando, né? E essas partículas se grudam nos pingos de nuvem e chegam no solo preta. Essa chuva é tóxica. Então, primeira coisa, cuidado. Se chover na sua região nos próximos dias e tiver esse fumacel no céu ainda, não pegue essa chuva, primeira coisa. Porque isso pode entrar no seu olho, pode entrar na sua boca e tem consequências de longo prazo, principalmente para doenças cardiovasculares. Tá bom? Estamos no Blade Runner real, tá? É isso. Virou isso, a parada. Tô falando um negócio sério aqui. Não se molhe nessa chuva. Quem, como eu, não tem hábito de usar guarda-chuva, não use guarda-chuva. Claro que vai ter que usar guarda-chuva, não tem jeito. Né? Eu não tenho hábito, não gosto, odeio guarda-chuva. Tem uma tese, inclusive, que as pessoas se molham mais com guarda-chuva do que sem. Tese polêmica, mas tá aí, tá na praça. Tá na praça a tese. Agora, usar guarda-chuva, não pegar essa chuva de jeito nenhum. Se você tem animais domésticos que ficam fora de casa, retire os potinhos de comida e de água da chuva, porque essa água pode cair lá e o seu animal pode beber isso. Então, atenção, vai lá agora, tira o potinho lá da chuva. Se você tem animais no meio rural também, cuidado com os animais, recolhe os animais quando começar a chover. Não deixe que eles peguem essa chuva, porque pode contaminar os animais, podem adoecer. E teremos um problema, talvez, aí de curto prazo no solo também, né? Porque isso vai cair no solo, vai contaminar o solo, tá bom? Vejam as consequências brutais do momento que a gente está passando no Brasil agora. Estamos vivendo um momento de terrorismo climático, promovido por pessoas, agentes do mal. As pessoas estão botando fogo no Brasil hoje. Muita gente está colocando fogo no Brasil hoje para driblar, inclusive, o monitoramento de satélite em relação ao desmatamento. Né? Porque apertou a fiscalização, tem mais satélite, é mais difícil você desmatar e não ser notado. Com o fim do governo Bolsonaro, o IBAMA começou a agir de novo. O governo Bolsonaro, lembremos, queria inclusive desarmar os agentes do IBAMA. É disso que a gente está falando. Desautorizou todas as operações do IBAMA.
não permitiam em determinado momento, inclusive, que o IBAMA pudesse atear fogo no maquinário encontrado em regiões de desmatamento e garimpo. Muita gente não entende por que se taca fogo, né? Ah, mas esse trator, se tirar daqui e colocar não sei aonde, vai ajudar a cidade a fazer estrada. Não dá para tirar trator do meio do mato. Custa mais caro que comprar um trator novo. É longe, é custoso, tem que mandar helicóptero, é um trabalhão, não faz sentido, não vale a pena. Então você bota fogo para que aquele maquinário não possa ser reutilizado. O governo Bolsonaro proibiu que isso fosse feito. Quando a Polícia Federal e o IBAMA saíam dos lugares, das operações, os caras voltavam a operar. O cenário era esse. E agora muita gente está tendo fogo no mato, porque você foge da fiscalização ou pegou fogo, pronto. Pegou fogo. Se sobrar alguma madeira de lei lá, vai lá e derruba depois, mas o intuito é atacar fogo mesmo, botar cerca e inventar documento e dizer que aquilo é seu. E colocar boi em cima. Isso que está acontecendo em boa parte do país. Fora pessoas que tradicionalmente colocam fogo em lugares para limpar os lugares. Com essa seca brutal que a gente está passando, esses focos de incêndio estão descontrolados. As pessoas perderam o controle. Ontem eram mais de 5.000 focos de incêndio ativos no Brasil. Não há governo que dê conta disso. Não há. Se houvesse uma mega articulação do governo federal, estaduais e municipais, talvez. Existe? Não existe. Tem um bando de negacionista em prefeitura e em governo de estado que não vai fazer nada para combater isso. Nada. Tem um temor do governo federal em bater de frente com isso, porque sabe que se for tentar bater de frente na Câmara, por exemplo, não vai passar nada. Tem um erro na minha avaliação colossal, principalmente do Ministério da Saúde, que não vem a público em rede nacional de televisão e rádio para informar as pessoas sobre os perigos de saúde. Não vi nada disso até agora. Quem acompanha o programa aqui sabe que a gente está falando desse negócio há mais de mês. Mais de mês. Já falei sobre a necessidade da ministra Anísia ou alguém do Ministério da Saúde ir em rede nacional de televisão há mais de mês, inclusive. Porque esse assunto só vira moda quando chega em São Paulo, né? Quando começou a pegar fogo em São Paulo, virou moda o assunto. É um negócio inacreditável. Só tem em São Paulo no Brasil para a imprensa. É uma coisa irritante, inclusive. O Brasil estava pegando fogo muito antes de chegar no interior de São Paulo. Mas chegou no interior de São Paulo, virou notícia. Antes, né? Sei lá, Rondônia, nem sei onde fica. É isso. É isso. Mas não tem como dar conta. Realmente, a gente está vivendo um momento de terrorismo climático. Só 12 dos 52 prefeitos citam a adaptação de mudanças climáticas como meta para reeleição. Dossiê investigou políticas ambientais nos 100 maiores municípios do país. A imensa maioria dos candidatos sequer apresentou projeto para meio ambiente. O que é mais grave disso não é nem os candidatos. É um sinal porque os candidatos conhecem os seus eleitores. É um sinal de que a população, no geral, não está nem aí para isso. Esse é o principal problema, né? O Flávio Dino determinou convocação de bombeiros de outros estados para combater queimadas lá no STF. Determinou ao governo do presidente Lula a convocação imediata de mais bombeiros para auxiliar no combate aos incêndios do país. O número de agentes deve ser definido pelo Ministério da Justiça, comandado pelo Lewandowski. Esses brigadistas serão enviados das forças de estados que não enfrentam queimadas. A ordem deve ser cumprida em 5 dias. O ministro também determinou que a Polícia Federal e policiais civis façam mutirão para investigar a origem dos incêndios. Né? Teve que entrar o Flávio Dino, com uma determinação do STF, para estabelecer uma mínima coordenação entre estados, municípios e governo federal. Para que bombeiros de lugares onde não há focos de incêndio possam ser deslocados para lugares onde há focos de incêndio. Esse é o ponto que a gente chegou nessa história toda. Maior seca em décadas pode causar onda de reajustes de preços e acelerar a inflação. Reporta hoje aqui o Estado de São Paulo. A gente já tinha falado sobre isso na semana passada, inclusive. Açúcar, café, laranja, etanol, eletrônicos, além da bandeira vermelha da energia elétrica, podem aumentar a pressão por preços
e causar uma subida da inflação nos próximos períodos. Rios secos elevam o custo da energia e criam uma taxa de pouca água no transporte de cargas, principalmente no norte do Brasil. Taxa cobrada pelo baixo nível da água é da ordem de $5.000 por container, ou seja, o transporte já está mais caro em regiões que dependem do transporte fluvial. $5.000 por container pode afetar, inclusive, o custo dos eletroeletrônicos no Brasil. Muitos deles são transportados em vias fluviais. Inflação de alimentos deve voltar a subir em setembro por conta da estiagem e das queimadas. Economistas revisam inflação para cima, projetam aumento dos juros, e aqui está a pegadinha, né? E um PIB menor em 2025. Vamos lá. Inflação para cima faz sentido, por tudo que a gente está vendo. Já tivemos o problema do Rio Grande do Sul, que pode ter afetado o preço de alimentos, afetou pelo menos o preço do arroz de modo imediato, a gente viu lá atrás, né? No pós-enchentes, o arroz subindo aí 12, 13, 14, 15%. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Mas aí o Estadão reporta também que os economistas aqueles escolhidos pelo Estadão, claro, reportam um projeto de aumento dos juros, ou seja, isso aqui é a real intenção, né? Forçar o Banco Central a aumentar juro. Isso aqui é desejo, tá? Isso aqui não é um dado, não está dado. Estão forçando o aumento de juros muito antes de falar em seca. Muito antes. Isso aqui é projeto. E PIB menor em 2025. A projeção de PIB, o assim chamado mercado, desde o começo do governo Lula, nas projeções de PIB trimestrais e anual, o mercado, entre aspas, errou todas. Não é que acertou algumas, não, eu vou repetir. O mercado, os profissionais que lidam com... Imagina você na sua profissão, estava demitido já, né? Já tinha mudado de profissão. Imagina eu todo dia aqui errar todas as notícias, ler todas as manchetes errado. Tinha ido pegado meu cavaco já e tocar cavaco na praça, né? Mas o mercado, tudo bem, né? Errou todas. Agora tem mais uma projeção de PIB menor, só que é um menor relativo. Por que, Leandro, é um menor relativo? Atenção, porque no começo do ano a previsão era menor e o PIB cresceu mais. Aí o mercado reajusta a previsão. Aí o PIB cresce mais. Aí o mercado reajusta a previsão. Aí o PIB cresce mais. E assim tem acontecido, tá? Desde o começo do governo Lula. O mercado prevê X, dá X mais 2. Aí eles reajustam. Então foi um pouquinho mais. Aí prevê de novo, não, mas agora vai ser X. Aí dá X mais 5. Aí, opa, erramos de novo. Opa, desculpa, foi mal aí. Então vamos reajustar aqui e vai indo. E vai indo. É o tchê da profissão. É a moleza. Essa profissão é a maior moleza do mundo. Assim, as nossas duas cachorrinhas lá em casa, se botar um gráfico no chão e pedir para botar a patinha em cima, é capaz de acertar mais que o mercado. Agora prevê um PIB menor em relação aos reajustes que já eram um PIB maior, tá? Então tem uma série de pegadinhas nessa manchete aqui do Estadão. Bom, para terminar o assunto, a imagem é chocante, né? Um ribeirinho salvando um boto que ficou encalhado em um rio da Amazônia. Olha esse vídeo aqui, que impressionante, né? Publicado pelos nossos colegas do jornal O Liberal, olha só. Pegou o boto no colo, para quem está só ouvindo o programa pelo rádio, que estava encalhado em uma bolsa de água, né? E agora está tentando levar o boto para uma região do rio onde ele possa finalmente ir embora. Olha só, é uma imagem, para mim é a imagem da semana essa no Brasil, né? Essa imagem tem potencial para correr o mundo, olha só. Aí recolocou o boto na água e o boto conseguiu finalmente escapar, né? Tava encalhado, coitadinho do boto lá, né? Eu vou até salvar esse vídeo aqui e vou postar nas minhas redes sociais depois, né? Isso aqui aconteceu em uma parte do Rio Madeira, na Bacia Amazônica. Rio Madeira, um dos mais caudalosos do mundo, está em boa parte virado em areia, né? 5 mulheres quilombolas foram mortas desde o caso Mãe Bernadette, levantamento da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, matéria publicada no iclnoticias.com.br.
Nova versão do projeto da anistia pode beneficiar Bolsonaro e tirar inquéritos das mãos de Moraes. Isso aqui que foi discutido ontem na Câmara, na CCJ, nós falamos sobre isso, talvez volte a ser discutido hoje. Projeto de anistia não é só para o 8 de janeiro. O projeto da anistia desses vagabundos que, enquanto o Brasil pega fogo, estão lá debatendo anistia para criminoso, para golpista e para vagabundo. É isso que está acontecendo. Estão lá debatendo um mundo paralelo sob o comando da deputada Caroline Detoni, que neste momento, enquanto parlamentar, eu vou deixar bem claro que é uma inútil. Senhora Detoni, a sua atuação parlamentar é uma atuação de uma deputada inútil. Inútil. Eu diria mais, a sua atuação parlamentar, atenção, senhores advogados da Caroline Detoni. Não estou falando da parlamentar. Estou falando da atuação dela enquanto parlamentar, é uma atuação cretina e descolada da realidade, porque o Brasil está em chamas, as pessoas estão morrendo, os animais estão morrendo, a gente vai ter chuva preta nesse país hoje e amanhã. Nós temos um problema seríssimo para lidar, seríssimo. E a senhora com uma atuação parlamentar cretina, debatendo anistia para vagabundo e para bandido. E fazendo postzinho de rede social, porque o que não falta nesse país é burro, né? A quantidade de gente burra que cai nesse papo dessa gente é um negócio assim que me deixa triste. Essa anistia pega o período da eleição até hoje. O texto da anistia é da eleição até o momento em que o projeto for aprovado. Ou seja, sabe quem vai anistiar? Senhora Caroline Detoni. O cara que queria explodir caminhão em Brasília, no aeroporto de Brasília. As pessoas que invadiram a sede da Polícia Federal. As pessoas que estavam armadas no acampamento em Brasília e planejavam um atentado. Operação da Polícia Civil, não sou eu que estou dizendo, e a sua opinião, senhora Caroline Detoni, sobre isso pouco importa. Aliás, é uma opinião insignificante. Ninguém quer ouvir. Né? Eu não estou nem aí para ela, inclusive. Investigação da Polícia Civil do DF. O tal do Washington, que era o cara que explodiu o caminhão, tinha uma caminhonete estacionada cheia de armamento que ia distribuir para os caras que estavam acampados na frente do quartel-general em Brasília. É esse tipo de pessoa que a senhora Caroline Detoni quer anistiar, né? Tá debatendo, senhora Caroline Detoni, para beneficiar bandido. Que, no mais, às vezes, é o que a extrema-direita faz no Brasil e no mundo, né? Volta a ser discutido hoje esse projeto. Hoje. Direita condiciona voto em candidatos, a Associação de Lira apoio do PL da anistia. Então, estão trocando voto por apoio. Voto por apoio. Quem aí quer ser presidente da Câmara? Eu. Eu voto em você se você me ajudar no PL da anistia, para anistiar o Washington, que tentou explodir o caminhão, para anistiar as pessoas armadas que estavam lá no acampamento em Brasília, para anistiar as pessoas armadas que espancaram aquele policial em cima de um cavalo e quase mataram o policial, para anistiar as pessoas que jogaram aquela policial que deu depoimento na CPI do DF, que caiu da rampa e quase morreu, mostrou inclusive o capacete dela, um capacete balístico totalmente amassado. Era pacífico, né? Era só velhinho. Não tinha ninguém armado. É isso. Vai ser debatido hoje de novo. E olha, para fechar o programa, vejam como são as coisas. Quem acompanha o programa sabe o que eu falei sobre isso. O Alexandre de Moraes, nesse tipo de coisa, não costuma dar ponto sem nó. Ele toma uma decisão, vem uma série de críticas, todo mundo opinando sobre o que não sabe, ou sobre o que sabe pela metade, e pouco tempo depois aparece algo que corrobora a importância da decisão. Vejam só. E o Moraes mandou tirar perfis que estavam simplesmente cometendo crime de opinião no Twitter. Não é esse o papo? Não pode mais ter opinião no Twitter que o Moraes manda tirar. Não é esse o papo? Era esse o papo, né? Aí aparece o Elon Musk, o salvador dos idiotas, né? O super-herói dos imbecis. Eu vou defender a liberdade de expressão. Este juiz é um ditador. O que tem de babaca repetindo esse discurso, inclusive jornalista, é um negócio inacreditável.
Não derrubarei perfis porque as pessoas estão apenas expressando suas opiniões. Alexandre de Moraes é um ditador. O que descobrimos agora? Que Musk se negou a derrubar perfis do Twitter que estavam expondo dados sigilosos, sensíveis e pessoais sobre a vida de agentes públicos, inclusive de um delegado da Polícia Federal. Vejam essa matéria importante publicada no UOL pela Letícia Casado, Matheus Coutinho e Rafael Neves. PF apura exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. A decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do Twitter no Brasil, tem como base uma investigação sobre vazamentos de dados pessoais de delegados da Polícia Federal, do próprio magistrado e de um empresário em uma ação coordenada para expor os agentes na internet. Não tem absolutamente nada a ver se você acha que o Alexandre de Moraes é careca ou tem que usar peruca. Nada a ver com isso. Eu acho que tem que continuar careca. Mas você pode achar que tem que usar peruca. E não será esse o motivo pelo qual alguém vai pedir que você pare, impeça você de postar no Twitter. A gente está falando aqui de outra coisa. Isso aqui o Elon Musk não conta, né? Naquela conta que ele criou no Twitter para expor as decisões secretas e ilegais do Moraes, isso aqui não está publicado lá, né? Como revelou o UOL, foi no âmbito desta investigação que a Polícia Federal reuniu um relato de ameaça a Fábio Schor, delegado que atua nos principais inquéritos envolvendo quem? Jair Bolsonaro e seus aliados. Ele comunicou à PF ter sido sofrido uma ameaça após indiciar o ex-presidente no caso das joias. A rede de pessoas que acessou informações pessoais e sigilosas engloba o login do sistema InfoSeg de 25 servidores públicos espalhados por todo o país. Existe a possibilidade, em alguns casos, que os servidores foram vítimas de hackeamento para a utilização de senhas para que as pessoas pudessem pegar dados pessoais de servidores e expor esses dados no Twitter. A investigação identificou que só entre janeiro e março desse ano, o CPF do Alexandre de Moraes nesse sistema, que é sigiloso com acesso à senha apenas por agentes públicos, foi consultado no sistema 7 vezes com logins vinculados a servidores públicos. Os dados mostram que o nome e os dados pessoais de Moraes continuam sendo buscados por servidores em diferentes regiões do país. Esse grupo atuava para expor os dados do Moraes, do delegado e de outras pessoas no Twitter. O Moraes pediu que essas contas fossem derrubadas, o Elon Musk se negou e agora vem com balelinha de liberdade de expressão. Vejam os dados para encerrar o programa aqui, para vocês terem uma ideia, né? Só para terem uma ideia. Apenas um usuário no Tribunal de Justiça de São Paulo fez 4.122 consultas de dados sigilosos usando VPN em 26 de março deste ano. A lista registra casos antigos de acessos irregulares a dados. Em agosto de 2021, por exemplo, a credencial de um policial militar de Goiás foi utilizada para fazer 17.800 consultas. Com esses dados na mão, eles expuseram os dados pessoais como ameaça também de um delegado, de um ministro do Supremo e de um empresário no Twitter. O Supremo pediu para que as contas fossem derrubadas, o Elon Musk se negou e vem com balelinha de liberdade de expressão. Tá bom? Muita gente vai ter que morrer pela boca agora com coisa que falou, né? Tá aí. Tá aqui. Essa é a liberdade de expressão que eles querem. Beleza, o programa está acabando. Um excelente tchê para você que não ganha dinheiro de prefeitura de graça, né? Vamos ter que trabalhar, então vai lá, meu filho, minha filha. Acorda, 8 horas da manhã, vamos trabalhar. Tá começando agora esse Notícias, primeira edição. O Desperta volta amanhã. Muito obrigado pela companhia. Um beijo. Pois é, não se engane. Para fazer esse pouquinho de embaixadinha, eu tentei várias vezes aqui na frente da câmera. Eu não sou bom de bola, mas eu tenho certeza que depois de assistir isso, o algoritmo vai te jogar para algum desses sites de apostas. Sites que estão destruindo a vida dos brasileiros, principalmente os mais pobres. Os números são assustadores. Crianças, a partir de 6 anos de idade, já estão ficando viciadas no jogo. Adolescentes tirando suas próprias vidas. Pessoas destruindo famílias
com as dívidas que acumulam por causa dos seus jogos, das suas apostas. No dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai trazer uma série documental que vai abalar as estruturas desse mercado, com denúncias que mostram como crime organizado, políticos e pessoas que você nunca imaginou estão envolvidas de uma maneira assustadora nessa doença que tomou conta do país. A gente convida vocês a assistir o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Chame seus amigos e amigas para participar assistindo e se junte a nós nessa luta contra essa doença que está tomando conta do país. Um abraço e até lá!